Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Este é o 10º coro de tons pineais, criado diretamente da lembrança akáshica do Dr. Todd Avokites, conhecido na Lemúria como Yai. Eu gostaria de rever brevemente a linhagem dos coros, e então contar a você porque este é tão diferente de todos os outros. O primeiro coro aconteceu exatamente há 10 anos, em 21 de dezembro de 2012, e ele foi chamado de o Coro Lemuriano. E 900 velhas almas reuniram-se para cantar os tons em Maui, no Havaí. Percebam, o Havaí é a localização da antiga Lemúria e a recriação dos tons, portanto, foi uma reunião de 26 mil anos para os lemurianos. Cryon descreveu a lembrança de Yai dos tons como chocantemente acurada e afirmou que o coro era como colocar uma chave na fechadura para acessar as 12 cápsulas de tempo pleiadianas. Além disso, o coro lemuriano enviou um sinal por toda a galáxia, e o sinal foi este: nós estamos aqui, nós conseguimos. O próximo coro foi o coro da compaixão. Ele ocorreu em uma das 12 cápsulas do tempo, aquela que se encontra na península de Yucatán. É interessante, não é? Que hoje tenhamos retornado para cantar novamente neste local. Naquela época, em 2013, um outro sinal foi enviado por toda a galáxia e dizia: nós ainda estamos aqui, nós conseguimos e ainda estamos aqui. Em 2014, o coro da Celebração Divina, cantado à sombra da montanha, conhecida como Monte Shasta. O significado e a significância desse coro está relacionado com o mecanismo das cápsulas de tempo pleiadianas. Percebam, essas cápsulas do tempo são feitas de pares polarizados. Metade do par é um nodo e a outra metade é um nulo. E eles são encontrados por todo o planeta, em 24 locais distintos. Antes do coro lemuriano de 2012, estes 12 nodos e 12 nulos estavam dormentes, esperando por instruções quânticas para que eles pudessem se corresponder e ficarem online, ligados, se pudermos chamar assim, exatamente como os ligamos. Os nodos e nulos foram desenhados para responder a eventos compassivos focados. Na completude de cada coro dos tons pineais, Cryon revelou os pares de nodos e nulos que estavam pareados, e também houve eventos de Cryon específicos que contribuíram para ligar os nodos e nulos, mas o significado do coro no Monte Shasta significou que 1/3 das cápsulas do tempo agora estavam recebendo e transmitindo energias para ajudar a empurrar a humanidade em direção a uma consciência mais elevada. E talvez seja por isso que houve 2 coros que foram realizados no ano de 2015. O coro da criação foi cantado no nodo de Uluru, na Austrália, enquanto o coro da cura foi cantado em Tel Aviv, Israel. E mesmo que Tel Aviv não seja um dos 12 nodos principais, ainda desempenha um papel muito importante em enviar um sinal quântico através da galáxia. E qual foi a mensagem? Você poderia perguntar? Alguns de vocês adivinharam. A mensagem foi: ainda estamos aqui. Nós conseguimos e ainda estamos aqui. A seguir, foi o coro cristalino, dado em 2016 dentro do nodo do Monte Ida, no Arkansas, um lugar conhecido por um dos maiores depósitos de cristais de quartzo no planeta. E foi durante aquele coro que Cryon deu a Yai uma tarefa. Ele deveria apresentar 2 canções lemurianas que sua mãe pleiadiana tinha cantado para ele no coro seguinte. Então, em 2017, o coro quântico se reuniu em Chamonix, na França, para cantar não apenas os tons pineais, mas as cantigas de linar lemurianas. O resultado foi a ativação de uma outra cápsula do tempo dentro do Mont Blanc. E por que Cryon pediria Yai para recriar
aquelas cantigas de ninar lemurianas? Bem, o motivo foi para trazer mais uma canção do acástico de Yai, e aquela canção foi uma de despedida de sua mãe pleiadiana, enquanto ela dizia adeus e se transformava de um corpo humano em uma consciência encapsulada, onde ela se imbuiu em Gaia. É um atributo que todas as mães estelares tinham. Percebam, elas ainda estão aqui conosco, elas nunca foram embora. E a partir da França fomos para a Inglaterra em 2018, onde o coro de Avalon cantou dentro da influência do coro encontrado em Glastonbury. E ali encontramos a beleza da lembrança de Yai, da canção de despedida de sua mãe. Foi também durante aquele coro que Cryon deu uma tarefa, uma jornada poderosa para Yai. E o desafio foi este. Yai, eu quero que você se lembre de algo que você nunca ouviu. Ao invés de ser desencorajado por tarefa aparentemente impossível, Yai, triunfantemente, se levou a novos níveis de sucesso e retirou do acástico de sua mãe a canção heróica que todo pleiadiano conhece muito bem. É a canção da vitória, que canta sobre a vitória sobre a escuridão. Um novo paradigma, onde a dualidade como a conhecemos já não mais existe, porque com o livre-arbítrio ela se torna um com todas as coisas. Então, em 2019, o Coro da Sabedoria cantou essa profunda canção da vitória no nodo dentro das montanhas Rila, na Bulgária. E com estas elegantes e novas composições de tons mais complexos, começou a haver um certo tipo de evolução com os coros. A mensagem para a galáxia se tornou mais avançada e dizia: nós ainda estamos aqui e estamos um pouco mais despertos do que estávamos da última vez. O momento foi doce, belo, muito profundo, mas não havia tempo para descansar em realizações mestras, pois de uma forma muito previsível, Cryon deu a Yai uma última e final tarefa. Ele deveria desenvolver um tom com uma harmonia de 4 partes, e aquilo nos traz até hoje. É um tempo quando ninguém pode negar que uma grande mudança de fato está ocorrendo em nosso planeta. A inteireza da humanidade está agora participando como uma família global, tentando compreender como limpar as coisas feias que estão sendo expostas pela luz. Já que todos os outros coros anteriores ocorreram, nós agora nos encontramos com todos os 12 nodos correspondidos com todos os 12 nulos. O que isso significa? É que todas as 12 cápsulas do tempo estão ativas e funcionando como parte de um sistema de aceleração que empurrará a humanidade em direção à ascensão. Os nodos e nulos estão limpando as redes de energias inapropriadas, enquanto ao mesmo tempo estão transmitindo consciência mais elevada, que levará para invenções que ainda estão por vir e evolução do DNA. Sim, o seu DNA está envolvido. Já é tempo de falar sobre o seu DNA. A ciência dirá a você que você tem 23 pares de cromossomos, e, no entanto, Cryon revelou que há um 24º par. Esse 24º par de cromossomos é multidimensional e até agora ele não tem feito muita coisa. Ele tem estado dormente, por assim dizer. No entanto, com a ativação das 12 cápsulas do tempo, vem a habilidade de ativar o 24º par. Dentro de você estão as sementes da mestria, plantadas pelos pleiadianos há milhares de anos atrás, ainda lá, preparada, pronta, mas esperando pela grande mudança da humanidade. Aquela época está aqui e o convite é para, metaforicamente, regar as sementes da mestria e colher o desabrochar da consciência elevada. É por isto que este coro em particular é tão diferente de todos os outros.
Esse coro maia é o primeiro coro a cantar os tons em um planeta quando todos os 12 nodos e nulos estão ativados e online. Portanto, a mensagem que estamos enviando para a galáxia é esta. Nós ainda estamos aqui. Nós sabemos sobre o 24º par. Nós ainda estamos aqui e sabemos sobre o Criador interior. O que vocês estão fazendo hoje está criando um forte fundamento energético, não apenas para coros futuros que estão por vir, mas para toda a humanidade. É isto que velhas almas fazem. É por isso que todos vocês que estão nesta sala hoje, e aqueles que se importam em saber sobre tais coisas, são os precursores da galáxia e a esperança do planeta. E agora, deixe-nos dar as boas-vindas à mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu chamo os ancestrais desta terra, pedindo permissão para continuar. Não apenas com estas são as canalizações do dia, mas também os tons do dia. Aqueles que estão aqui, meus queridos, ofereceram tanto. Meu parceiro se encontrava em um lugar chamado Xochicalco, no México, onde nos observatórios eles mostraram, onde eles tinham ressaltado algo na astronomia, que apenas hoje os astrônomos, com aquilo que é técnico, sabem como fazer, a precessão dos equinócios. E isso iniciou os coros. Vocês poderiam dizer que as sementes dos coros, eles mesmos, vieram daqui. Vocês não acham interessante que vocês estejam aqui? Eu direi algo. Este não foi um coro programado. E um dos motivos é porque Yai não perguntou. Deixe-me explicar. E aí voltou-se para mim e disse, bem, você canalizar alguma coisa, eu preciso de ajuda aqui, e às vezes é ciência, e às vezes são decisões. Mas ele nunca perguntou. Quantos coros houve na Lemúria para completar uma série? E vocês estão prestes a completar uma série. E este será o próximo coro. Este nunca seria aquele que completaria a série. E então as circunstâncias aconteceram para trazer vocês para este lugar. Algo mais precisava acontecer. Esse coro número 10, eu quero falar sobre numerologia. A numerologia tibetana, que às vezes eu dou a vocês e ensino, tem a ver com a numerologia de coisas comuns. Por exemplo, se você for fazer a numerologia do seu nome, alguns poderiam dizer, bem, deveria ser meu nome legal. E eu diria, não, é o nome com a qual as pessoas chamam você, pois é a energia daquele nome que gostaríamos então de emular através dos números. Mas no caso, quando algumas vezes os números já estão lá, eles falam por si mesmos. Quando vocês têm coros programados, os sobrenomes dos coros frequentemente são as datas, 11/11 e assim por diante. Esse, 11/11 de 2022, esta é a numerologia. E há um número aí. Se você soubesse a numerologia, ele se sobressairia para você. Deixe-me dizer-lhes qual é o número do 22. É um número mestre, apenas 3 dos quais foram identificados. Mas aquele número mestre não é um que vocês gostam necessariamente de celebrar. Tem a ver com este ano, especificamente, e ele tem um nome que é difícil para quase todos compreenderem. Lei cósmica. Deixe-me contar-lhes algo. Vocês não querem um coro no ano de lei cósmica. Não o coro final. Se vocês forem ter um coro no ano da lei cósmica, vocês quererão trabalhadores que estão específicos
para fazer algo para este planeta em um grupo menor. Vocês veem para onde isso está indo? As condições de reunirem-se, aparentemente, aleatoriamente, de cancelar um coro e mover-se para cá, semente de onde tudo começou, no ano 22, você deveria ter me perguntado, e aí? Aqui está o que eu teria dito a você. Eu quero que você reúna o coro 10 no ano 22, e eu quero que os torne específico. Um grupo pequeno que pode ajudar este planeta cantando essas canções como nenhum outro poderia. Aqueles que estão dedicados a estar aqui. Não aqueles que vêm só para dar uma olhada. Não aqueles que dizem, eu gostaria de apenas ver o que acontece ali. Mas aqueles que compreendem por que estão nas cadeiras. Eu perguntei, por que vocês acham que estão aqui, realmente? Para se divertir ao sol? Ou talvez haja mais. Você percebeu que este ano tem algo muito, muito especial. Guerra. Quem poderia ter predito isto no momento certo, no ano 2022? A lei cósmica é a dualidade que está madura para uma mudança. Um mestre 22. Este planeta está começando a emergir da escuridão. E quando você acende a luz, várias coisas saem rastejando da escuridão para vocês verem. E este foi o ano onde vocês puderam ver aquilo que a sociedade que decidiu tirar algo da cartola, por assim dizer, isto é, aqueles que estão investidos em manter vocês na velha energia. Vocês sabiam disto? Eles querem manter vocês lá, e agora vocês estão olhando para isto. Você verá isso nas corporações, você verá isso na política, você verá isso na guerra. Quase todas as camadas do 22 emergem. E neste ano, está em toda parte. Vocês viram alguma revolta especial em algum país especial que vocês poderiam ter dito que seria impossível que as mulheres estão fazendo? Quem poderia dizer que aquilo aconteceria? Há tantas coisas contra todas as probabilidades ocorrendo este ano. E este é o grupo atribuído para cantar os tons, para colocar mais luz aqui do que jamais houve antes. Esse é o coro 10. E aí, se você fosse perguntar, eu teria dito a você, na Lemúria, o fim de uma série é um 11. Vocês gostam de números duplos? O melhor momento para ele eu teria dito. Ecoaria aquilo que é a estrutura do universo. Os 12. 12, 24. Poderia ser melhor do que isto. E agora, é aí que será. Então, para aqueles que poderiam dizer, bem, espera um minuto. Se 12 é a estrutura do universo, e você tem os 3, os 4, os 6, todos eles entram na estrutura da física do universo, então por que não ter 12 coros? Bem, talvez eu conte isso um pouco mais tarde. E agora informações que eu tenho esperado 10 anos para dar a vocês. Este é o 10º ano dos coros. Se você retornar 10 a 12 anos, o próprio início da emergência de Yai com os tons, com sons de qualquer tipo, começaram a ser dadas informações com relação à Lemúria. Especialmente quem poderia ser este. O homem que está de pé junto a este microfone quando eu não estiver. Houve algumas profecias que eu contei a vocês sobre ele naquela época, mas mais do que isto, houve informação que parecia surpreendente e impossível do porquê Yai era Yai, o que ele tinha feito na Lemúria. Lemúria, um lugar onde as mães estelares reinavam. E ele era um filho de uma mãe estelar. O que ele tinha era ciência naquela época.
E a ciência que ele tinha naquela época, sobre a qual falei com vocês especificamente, aconteceu desta forma. E aí podia estender a vida. Ele tinha compreendido. Ele tinha um processo. E bem alto no topo de montanha, usando aquilo que era o frio como parte da ciência daquela época que precisava estar lá. Com a ciência que ele tinha desenvolvido, usando a essência de um recém-nascido temporariamente como a semente. Ele poderia pegar um adulto e usar a semente da essência por apenas um momento, um instante daquela bela criança, sem feri-la de forma alguma, e imbuir aquela semente no adulto, de forma que o adulto, em uma outra cadeira, poderia receber mais 3 anos de vida. Eu deixei isso muito claro e foi isso que ele fez. Você poderia imaginar que ele era muito popular. Eu também disse que, assim como muitas culturas, nem todos chegaram a fazer aquilo. Mas aqueles que fizeram se sustentaram por muitos anos. E aí viveu muito tempo. E é isso que ele fez. O dele foi o primeiro nome lemuriano que nós demos. Porque eu esperei 10 anos para esta canalização. Vocês não têm o visto por 3 anos. Vocês não sabem o que aconteceu. E parte do que ele apresentará, eu o conheço. Esta noite será o resto da história. Pois este ano ele foi percebido pela corrente principal daqueles que estão no topo dos estudos de longevidade no mundo. Ele se fez conhecido e provou o que ele está fazendo atualmente neste planeta para uma plateia muito cética. Uma plateia tão cética que eles estavam sentados à frente dele com os braços cruzados dizendo: eu quero ouvir o cara, mas eu não acredito nele antes de ele apresentar. E o que ele fez? Eles se inscreveram para o processo dele. E o que ele está fazendo? Ele descobriu as sementes que cada simples humano tem, que não tem sido conhecido normalmente, ou visto, ou apreciado. As células V, células embrionárias muito pequenas, que estão vivas e prontas para partir com 1 ou 2 dias de idade em cada um de vocês, a semente de um bebê. E ele foi capaz de imbuir aquilo nos adultos, de uma forma muito única, com a sua invenção de física, o laser. E adivinhem quantos anos eles estão medindo? Que isso dá a eles? 3. Ele está repetindo hoje o que ele fez há 26 mil anos atrás. Este é quem está aqui como seu líder. Ele não é apenas o cara com os tons engraçados. Ele é muito mais do que isto. Isso virá com alguns preços, e os preços são aqueles que não querem que ele o faça. Mas vocês já viram isso neste planeta, quando a ciência fica um pouco mais elevada do que é conhecido por aqueles que as estudam, eles não querem ir mais além, mas ele superará aquilo. Mas isto, 10 anos depois, eu posso dizer que ele está conseguindo? Ele está conseguindo. E é isto que nós queríamos dizer a você, que as coisas que parecem tão estranhas, aquilo que estava na Lemúria está sendo trazido para cá e não é por acaso. Então, conforme ele se lembra dos tons, ele também é capaz de lembrar sua ciência. Obrigado, Yai. Nos últimos poucos anos, algo aconteceu neste planeta que é ciência. Mas porque é uma ciência tão bizarra, há aqueles que ainda não acreditam. No entanto, cada vez mais cientistas, biólogos, antropólogos, até mesmo sociólogos, estão dando uma olhada em algo que é óbvio.
Quando vocês dão uma olhada na história do ser humano, vocês têm estado aqui por milhões de anos. Vocês têm um ciclo de desenvolvimento que é bem conhecido. As rochas mostram, a geologia mostra, e então algo acontece. E não é tão longe assim no passado. Quando vocês dão uma olhada na linha de tempo geológica do planeta, tendo 4 bilhões de anos e quando a vida começou, o que eu direi a você aconteceu apenas 200 mil anos atrás. E o que aconteceu é muito parecido com aquilo que vocês receberam nas escrituras cristãs, também em escrituras não cristãs, em tantos dos indígenas, alguns dos livros sagrados das eras. Eles falam sobre isso. Vocês o conhecem como a história de Adão e Eva. Quando supostamente um anjo desceu e visitou a humanidade. Uma humanidade que parecia exatamente como vocês, perfeita. Não homens da caverna em desenvolvimento, mas parecendo assim como vocês. E conforme continua a história e a alegoria, há pequenas diferenças em cada uma delas. Aquele anjo deu àquele humano e à parceira do humano algo divino. Uma alma. Chame como quiser. O conhecimento do divino, o conhecimento do bem e do mal, se quiser chamar assim. Mas era uma alma. Uma alma divina, enquanto talvez tenha havido algum tipo de alma antes, foi melhorada. Muito. E vocês leram a esse respeito? Talvez vocês tenham aprendido enquanto crianças que aquele realmente foi o ponto inicial de humanos na medição do livre-arbítrio. O que o humano faz a seguir e como ele faz. E agora eles sabem, há 200 mil anos algo aconteceu que emula aquilo que é um chá. Houve uma mudança em seu DNA básico. Uma grande mudança. Uma mudança por todo o planeta, onde quer que eles olhem. É isso que aconteceu com os humanos. Eles podem rastrear de volta e ver, sim, isso foi antes da mudança, isso foi depois da mudança. E o tipo de mudança que aconteceu com o DNA não é o tipo de evolução lenta que vocês esperariam. Na verdade, grita a palavra intervenção. Porque o que aconteceu em seu DNA foi quase como uma arte superior. O ser humano de 24 cromossomos neste planeta foi modificado para 23. E aqui estão vocês com 23 cromossomos. Meus queridos, não apenas isto, mas houve 2 outros que foram melhorados de formas que ainda são surpreendentes, impressionantes e elegantes. Que deram a vocês coisas como compaixão, memória, todas as coisas que você poderia precisar para a divindade. Eu direi o que aconteceu naquele ponto do tempo. Foi aí que vocês foram semeados a partir das estrelas. E se você acha que aquilo é algo estranho, então vamos alinhar alguns dos indígenas para que eles digam a vocês a mesma coisa. Pois esta é a história deles, seu legado, sua mitologia por todo o planeta, onde quer que vocês vão. Que eles foram semeados a partir das estrelas. Alguns foram visitados, alguns receberam informações que apenas foram conhecidas mais tarde através de telescópios. Será que é algo tão estranho assim pensar que há vida em todos os outros lugares nessa galáxia? E não apenas aqui. Que a mesma química e a mesma física está em toda parte. Criou vida exatamente como criou aqui. Será que é estranho demais acreditar nisto? Bem, se você acha que é, então já é hora de você falar com um cientista da NASA.
Porque cada simples sonda que foi enviada para cada planeta e cada lua de cada planeta nesse sistema solar tem kit de detecção de vida. Há um rover em Marte no momento, com kit de detecção de vida. Eles esperam. Eles esperam. É isso que aconteceu. Mas completando o círculo, para dar sentido a isso com vocês, com este coro, é algo que já foi mencionado quando se falou sobre os nodos e nulos, 12 deles, agindo juntos para começar a sugar, por assim dizer, parte da negatividade, os nodos e nulos, quando correspondidos, todos eles criam um sistema de ajuda. É isso que eles são. Eles não trabalham sozinhos. Eles trabalham com vocês. Mas há uma parte faltante. Eles não funcionarão muito bem a menos que eles tenham uma coisa que agora pode ser ativada. E eu acho que vocês sabem do que estou falando. Queridos humanos sentados à minha frente que estão ouvindo a isto, vocês sempre tiveram 24. Foi rearranjado, redesenhado, melhorado, e o 24º se tornou multidimensional. Não podia ser visto sob aquilo que é o microscópio linear tridimensional. Então vocês têm 23 pares de cromossomos de acordo com a ciência, e eu estou dizendo a você que você sempre teve 24. Eles apenas foram rearranjados. E o 24º é aquele que é pleiadiano. O que o torna diferente de todos os outros é que ele tem um atributo multidimensional. E aquilo é o que vocês precisarão para mover-se para o futuro deste planeta, a habilidade de ver aquelas coisas, através de invenções, através da medicina, até mesmo através da política, que ainda não chegou lá. Você pode dizer, por que eu precisaria ser multidimensional para ter uma política melhor? Bem, deixe-me perguntar isso a você. O que você está achando da política até agora? Aquele par multidimensional, meus queridos, dá a vocês ideias melhoradas de como fazer as coisas, que nenhuma mente linear dará a vocês hoje. A respeito de compaixão, compromisso, sistemas que não estão aqui ainda, invenções que estão apenas chegando à superfície. É uma nova forma de pensar, mas está cheio de amor. Muda as mentes, muda os corações, muda planetas. Então eu pedirei a vocês para fazerem algo. Eu direi que esse 24º par multidimensional nunca poderia ser ativado sem os nodos estarem completos agora, e eles estão prontos. E é por isto que os nodos e nulos existem. Para vocês ativarem o número 24 e começarem um planeta inteiramente novo. Isso conquista a dualidade. Conquista a dualidade. Torna evidente para alguém que quiser dar uma olhada em que escolhas fazer e ver a escuridão em um e a luz do outro. E isto é novo. Então pedirei a vocês para fazerem algo. Quantos de vocês querem ativar o número 24? Este é o grupo que eu estou pedindo para fazê-lo desta forma pela primeira vez. Eu nunca estive em frente a um grupo que estava aqui para ativar algo no planeta como este. E eu estou dizendo, se você realmente quer, apenas levante sua mão. E diga, querido Espírito, em sua própria mente, querido Espírito, estou pronto. Sempre esteve lá, eu sei que tem estado lá, eu tenho esperado por isto. Eu oficialmente dou permissão para a semente ser plantada, para ativar o número 24 em meu corpo. E que assim seja. É por isso que vocês vieram. Eu gostaria de continuar. Eu gostaria de honrar os indígenas de tantas formas.
por não apenas ter tido a coragem de começarem a sair, mas por nos mostrarem alguns de seus caminhos. Tem havido medo, por muito tempo, de que a sociedade moderna, de alguma forma, pegaria aquilo que era sagrado e arruinaria. E o que está acontecendo nesta mudança é diferente. Pois agora eles estão vendo que muitos estão vindo até eles, os guardiões da terra, e estão dizendo: mostre-nos o que precisamos saber. Há tanta evidência, meus queridos, do que se trata a premissa de toda esta série. Nós falamos sobre aquilo que são as sementes que vêm das estrelas. Nós falamos sobre processos que eles tinham e que estamos emulando agora, tons que eles tinham. Os tons têm múltiplos propósitos e eu falarei sobre isto em um momento. Eles não apenas têm a ver com estar sentado lá e aprendê-los, para poder então enviar sinais. Há mais? E eu chegarei lá na próxima canalização. Mas há tanta evidência à plena vista daquilo que estamos vendo aqui hoje. Se você saísse desse lugar e contasse a um amigo que não compreende estas coisas, sobre o que você está fazendo, como você começaria? É muito difícil vender a alguém algo que a pessoa não ouviu esta verdade, ou alguém que não queira. E ter a realidade consensual com a qual ele cresceu. É tão difícil para eles. Quando você diz, e se nós tivéssemos sido semeados pelas estrelas há muito tempo atrás? E se houve uma lemúria real? E se naquela lemúria houvesse coisas que pudéssemos emular, conhecimento que pudéssemos acessar, processos que fossem novos, verdades centrais originais? E se? É isto o que será lentamente descoberto. Mas já há muitos lugares neste planeta onde se acredita nisto. Essas coisas não vieram de mim. Deixe-me levar-lhes para 2 destes lugares. Há aqueles que estão nesta sala e que eu conheço, que estiveram em um lugar distante, no hemisfério sul, chamado Rapa Nui. Outros o chamam de Ilha da Páscoa. É o lugar onde todas as cabeças esculpidas e pedras estão. Aquelas cabeças de pedra que pesam 13 toneladas cada uma. Vocês sabiam que as pedras egípcias apenas pesam 3 toneladas? No entanto, eles pegaram aquelas rochas da pedreira e moveram-nas por toda a ilha. E todas elas voltam-se para dentro. E elas não eram de deuses. Eram ancestrais. Cada rocha, cada pedra representa um ancestral cuidando da ilha, e eles as esculpiram como membros da família, para ajudá-los, a não ser por 7 delas. Há 7 daquelas magníficas grandes cabeças de pedra muito altas, que voltam-se para o oceano. E quando você for a Rapa Nui e perguntar aos indígenas o que são aquelas 7 e por que elas se voltam para o oceano, eles dirão: aqueles foram os 7 viajantes que começaram nossa ilha. Aqueles são os que vieram do norte. Aqueles vieram da Lemúria. A própria história que nós demos a vocês a respeito daqueles que partiram da Lemúria em suas canoas e foram para o sul é então ecoado pelos indígenas, e não é algo mitológico, pois eles construíram as pedras onde chegaram e falam sobre uma história envolvida e por que eles vieram, e por que eles retornaram e o que eles trouxeram da Lemúria. Exatamente onde dissemos que estava a Lemúria.
mas a mais encantadora e que vive há mais tempo, a história, que ainda está lá até hoje para vocês verem. Está exatamente no coração da Austrália. O centro vermelho é como eles o chamam, alguns o chamam de Ayers Rock. Há uma tribo lá chamada Ananu. E eles refletem uma crença por todas as tribos aborígenes da Austrália. Ultimamente, na última década, o DNA confirmou, absolutamente confirmou, que aqueles indígenas daquela grande terra têm estado lá, aparecendo como eles se parecem agora, vivendo como eles vivem agora, acreditando no que eles acreditam agora, por 60 mil anos. Isto vai contra toda a sociologia que dirá a você quando começou a civilização. E eles darão a vocês as regras do que cria uma civilização, e entre elas estão linguagens escritas e religião. Eles não precisaram ter nenhum deles para ter uma civilização com verdade central. E por que estou dizendo isso a vocês? Porque quando vocês vão ao centro vermelho da Austrália e vocês conversam com um ancião, que poderia ser uma mulher, e quando vocês falam com uma xamã, que seria uma mulher, e se ela se abrir para contar o que ela sabe, ela diria isto: nós viemos das 7 irmãs. Nós viemos dos Pleiadianos. Há até mesmo uma caverna lá, onde vocês podem ver as imagens das aterrissagens que eles dizem que aconteceram. E então eles continuam dizendo, e as mães estelares ainda estão aqui. E eles se referem àquelas cujos nomes não podem ser pronunciados, as mães estelares. Em áreas sagradas onde não se deveria ir, que as mulheres estão no comando. As mesmas coisas que eu contei a vocês a respeito da Lemúria, que pareciam inacreditáveis, estranhas, esquisitas e piadas para alguns, são ecoadas em todas as suas crenças e têm estado por aí por milhares e milhares de anos. Meus queridos, nós estamos agora apenas reiterando e redescobrindo o que sempre foi uma verdade. Esta não é a história da nova era. Esta é a história da Terra. Eu voltarei. Então, quase em todos os coros, vocês dão o que está acontecendo. Que mensagem é enviada para a galáxia? Ou mais? Para este coro, número 10. Aquele que foi programado, mas que não foi. Aquele onde trabalhadores da luz vieram, que deveriam realmente estar aqui. Aqueles que foram chamados para estar aqui, talvez sem compreender, que não foi totalmente para eles mesmos. Qual é a mensagem? Bem, a mais comum. Estamos aqui. Número 2, ainda estamos aqui. Mas este coro. E estamos mudando a Terra. E este é o maior de todos. Qual outro motivo para toda esta série existir? Para deixar que aqueles que são das estrelas saibam que esta mudança em particular, que eles sabiam que estava vindo o tempo todo, a precessão dos equinócios, aquilo que foi dito pelos indígenas, foi previsto pelos indígenas, como sendo um teste, que vocês ou passariam ou não, e vocês passaram. Eles têm ouvido. Mas apenas ter permanecido não é o bastante. Porque com a ativação dos nodos e nulos e o tempo deles, eles precisam ouvir o resto. Que algo está acontecendo aqui. E este foi o plano, o tempo todo. Tons pineais. O que isso significa para você? Você já ouviu sobre aquela parte específica do seu corpo? O que supostamente ela faz, ou o que outros dizem que ela faz? Quase
Tradicionalmente, aqueles pensadores esotéricos pensaram que ela é a janela para a alma, ela se alinha com a marca Bindi dos indianos. A pineal. Portanto, é um aparelho de comunicação, vocês poderiam dizer. E os tons são exatamente isso, desenhados para comunicar com aqueles que semearam vocês. Como você pensa que eles sabem o que vocês estão fazendo? Você já pensou sobre isso? Alguma vez você já pensou sobre isso? Eles enviaram um emissário para a sala. Como eles sabem que vocês estariam aqui quando houve uma mudança? Há algumas coisas multidimensionais acontecendo, você poderia dizer. Você acha que tem alguma coisa a ver com o cromossomo 24? Sempre teve. Mas aqui está o que eu quero dizer a você nesta canalização. A pineal. A pineal pertence a você. Está em cada um de vocês. O número 24 pertence a vocês. Está em cada um de vocês. Pode haver uma ideia de que vocês se reúnem com um grupo. Vocês cantam os tons, que vão para algum lugar, fazem alguma coisa e então vocês vão embora. Você traz isso para si mesmo. Você compreende que você sentado aí fazendo isso vai em ambas as direções. Quantos de vocês sabem que os tons pineais, conforme são cantados, enquanto eles existem, são tons de cura para o indivíduo? Tem havido tantos casos nesses 10 anos, onde aqueles que ouviram os tons ou praticaram os tons, eles aprenderam bem bastante para vir aqui. Disseram que no processo, mesmo antes deles chegarem lá, eles também tiveram uma cura. Que de alguma forma os tons voltaram-se para dentro e fizeram algo com as vibrações que curaram a eles mesmos. Que curaram o indivíduo e a mais. Aqueles que estudam música, especialmente música esotérica, aqueles que analisam os tons e o que eles fazem para o ser humano, todos dirão a você que há algo mágico, não a respeito de uma certa frequência. Alguns dirão que é apenas essa frequência ou aquela frequência, mas a verdade é esta. São necessárias duas. Que a magia, a cura, as mensagens, as comunicações estão no intervalo. É como um tom reage a um outro e estabelece e cria um sobretom, que então se torna um sinal multidimensional que pode ir para qualquer lugar. Mas eu quero dizer a vocês aqui agora mesmo, enquanto vocês estão aqui, o maior lugar que poderia ir é para dentro de vocês. Você acha que você poderia realmente cantar uma mensagem para as estrelas e não ter algo acontecendo em seu interior? Quantos de vocês carregam feridas aqui? Abandono aqui. Eu sei quem está aqui. A perda do amor aqui. Quantos de vocês carregam a dor no coração por aqueles que vocês amaram e perderam, algo que parece não querer ir embora? Eu sei quem está aqui. Há tantas coisas para as quais são feitos esses tons, porque estes são tons de compaixão. Tons de compaixão, dizendo às mães estelares, aquelas que são as compassivas que vêm das estrelas, que vocês estão fazendo algo para mudar o quociente de compaixão do planeta e, ao mesmo tempo, está indo para dentro de você, talvez para curar um coração ferido. Há tantas oportunidades para cada um de vocês aqui de compreender o cenário menor, bem como o cenário maior. Vocês mesmos, o cenário menor, seu coração. Pode até mesmo curar aquilo que vem de vidas passadas, pode curar todas as coisas que vocês carregam com vocês. Esta é a pineal, esta é a forma como ela foi desenhada.
Ela se comunica nos intervalos com vocês, pessoalmente. Eu gostaria que vocês ouvissem isso. Eu nunca falei desta forma antes, em um palco, para um coro. Porque desta vez é diferente. As coisas estão começando a se alinhar de tal forma que os intervalos estão encontrando sua casa em vocês mesmos. Estão encontrando uma casa na trajetória feita em outras estrelas, mas dentro, com aquela sua alma. É por isso que vocês vieram. Eu quero que vocês olhem para isso como uma sessão de cura, bem como aquilo que é uma sessão de tons pineais para as estrelas. E esta é a forma como foi desenhado. Realmente foi assim. Realmente foi. Passar de conversa de bebê para conversa de adulto funcionou. Eu já cansei de dar tarefas. No entanto, as mães estelares têm algumas sugestões. E aqui estão elas. Para o 11º coro, não se pode ter apenas uma canção de 4 partes. Precisa haver 3. Mas ao invés de novas canções, aqui está o que as mães estelares sugerem. A canção Aiyo deveria ser a última cantada no coro 11 de 4 partes. Falarei sobre o coro 12 em um momento. Você entendeu isso? O último tom que vocês cantarão no coro número 11 será a canção Aiyo em 4 partes. E a outra canção que as mães estelares sugerem seria maravilhosa. Seria o cascadear da canção da vitória em 4 partes. Esta é uma boa sugestão. Então vocês têm 3. E as 3 se encaixam no 12 perfeitamente. É um dos fatores. Muito bem. Como te faz sentir-se? É algo novo, esperado, necessário, e continuaremos. Apenas lembre-se, Yai, não fui eu que criei essa tarefa. Eu quero contar a vocês algo sobre o número 12. E tem algo a ver com o seu DNA. Na verdade, ecoa uma das premissas sobre as quais falamos. Surpreenderia você, Yai, se eu dissesse que há 12 coros. Mas o 12º não será em um prédio. O 12º, assim como o seu 24º par, é multidimensional. O que vocês sabem sobre coisas multidimensionais? A resposta é muito pouco, na verdade. Vocês não as usam regularmente, conscientemente, mas vocês as utilizam. Vocês estavam conscientes de que seu DNA vem multidimensionalmente? Ele vem com um aspecto multidimensional, não é nem mesmo o número 24. É desenhado desta forma. Você é um indivíduo quântico, se quiser usar esta palavra. O que você pensa sobre gêmeos que têm DNA idêntico, que parecem ser capazes de comunicar-se em extremidades opostas do planeta? Quando algo acontece com um, o outro sabe. Isso já foi confirmado várias e várias vezes. Este é um toque de multidimensionalidade. Funciona assim com humanos, entre seres humanos. Funciona com compaixão e o amor. Mas e se você pudesse desenhar um evento multidimensional?
As mães estelares o fizeram. Agora, eu não estou dizendo a você que você é capaz de fazer isso, e aí? Eu não estou fazendo uma sugestão, e aí? Mas eu sei que você pode fazê-lo. Na Lemúria, o 12º coro não tinha ninguém reunido em um prédio. Na Lemúria, todos aqueles que estavam nas aldeias, por toda a Lemúria, em um certo tempo, era pedido para que eles cantassem silenciosamente os tons, para um diretor que não existia, ao mesmo tempo. E naquilo, eles cantavam os tons para o campo. Então, ao invés dos tons vivendo nesse prédio por algum tempo, então, no futuro próximo, as luzes apagarão, talvez até mesmo parará de existir e haverá memórias e fotos. Mas a 12ª camada vai para o campo e fica lá. Esta é a multidimensionalidade do número 12. Eu não sei como você fará isso, Todd. E aí? Mas eu acho que você fará. E virá muito depois do número 11. 2025 e além, você pode pensar sobre aquilo que pareceria ser impossível. Mas o que isso faz é que pega todos os tons juntos e, ao invés de ter um evento linear em 3 dimensões, que canta para a galáxia uma única vez, você tem um evento multidimensional que canta e permanece lá. Está sempre cantando no campo. Esta é a nova forma. Isto é multidimensionalidade. De forma que quando as coisas acontecerem, elas então não param. Elas crescem. E elas crescem para algo muito maior do que vocês jamais pensaram que poderia. A consciência deste planeta está começando a mudar. E há aqueles que dirão, bem, isso é uma mudança temporária, sempre retorna à forma como sempre foi. Não, não é assim. Eu tenho um ditado para vocês. Essa não é a terra dos seus avós, e nunca será. O tempo não se repetirá, não mais. E parte disso é o que vocês fizeram aqui, hoje. E nos últimos 10 anos, para aqueles de vocês que têm sido parte disso, e para aqueles de vocês que continuarão. E é por isso que eu amo tanto vocês. Devido ao que vocês estão fazendo por este planeta, este é o motivo para eu estar aqui. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é.